Bom dia! Que bom que você chegou no nosso devocional. O nosso devocional é momento de meditar na palavra de Deus, de meditar como está a nossa vida espiritual, meditar se temos vivido aquilo que Deus ordenou, se temos olhado para o nosso próximo com compaixão, se temos escutado e entendido os avisos de Deus. Deus, nesses dias, está fazendo um alerta aos brasileiros. Em grande parte do nosso país, a fumaça cobre a nação. Mais de 60% do território brasileiro está coberto por uma nuvem de fumaça. Devido às queimadas, muitas pessoas respirando este ar, essa fumaça, ficando doentes. E devido a essa grande tragédia que está acontecendo em nosso país, também temos outros lugares em que acontecem chuvas torrenciais, como em partes aqui do Rio Grande do Sul, deslizamentos, pessoas com suas casas destruídas, pessoas com os telhados que voaram embora devido à velocidade dos ventos. Também tem lugares que não chove há meses, uma seca sem precedentes. Irmãos, vocês já pararam para pensar que Deus está pesando a mão sobre o Brasil? Irmãos, o que está acontecendo? Você parou para analisar que está acontecendo algo espiritual? Atenção, meus irmãos! Nós não podemos mais brincar de ser crentes. Atente para os sinais que Deus está enviando. Deus não está se agradando do nosso país. E por que Deus pesaria a mão sobre a nação? Porque Deus já não está vendo sinceridade no coração do seu povo. Deus não está vendo mais santidade. Deus não está vendo mais uma busca intensa pela sua presença. Em muitos lugares, Deus não está vendo mais Cristo na população, no centro das pregações. Cristo é e sempre precisa ser o centro dos nossos devocionais, dos nossos cultos, da nossa vida cristã. Cristo precisa ser o centro da vida das pessoas. Cristo precisa ser o centro de todas as coisas. Amados, aonde foi parar o arrependimento, a busca pelo Senhor, o amor ao próximo? Hoje nós vemos que certos cristãos estão em uma determinada igreja, passa pelo irmãozinho de outra denominação, nem sequer dá um sorriso ou a paz do Senhor. E querem morar juntos no céu. Como? Se o amor de muitos se esfriou, como está o coração de Deus com tudo isso? Cuidado com a religiosidade. Ela pode acabar com a nossa fé. O fato de você ir à igreja e lá fora, no dia a dia, não demonstrar o amor de Cristo com as suas ações, a qualquer momento, a pessoa poderá ser vítima da sua própria rebeldia. Amados, isso é preocupante. Hoje em dia os cultos são preparados para acomodar os pecadores em seu estilo de vida, sem mostrar-lhes o verdadeiro caminho para a eternidade com Cristo, sem que haja arrependimento verdadeiro e genuíno. Em muitos lugares os cultos são preparados para oferecer entretenimento, diversão, para que não se ofenda o público ouvinte. Estamos começando a imitar o modelo das igrejas de sucesso nos nossos dias. Seus programas divertidos, atraentes, chamam a nossa atenção. Mas uma pregação de exortação,
um chamamento ou arrependimento, isso já não chama atenção. Muitas vezes nós vemos que os métodos de comunicação visual e auditivos, os flashes, as fotos, são prioritários. Queridos, como é que está o coração de Deus? Nós queremos uma igreja santa, arrependida, uma noiva limpa, ou nós queremos auditórios lotados e satisfeitos consigo mesmo, onde o seu orgulho e o seu ego falam mais alto? Tem arrependimento? Tem busca intensa? Tem santidade? A palavra do Senhor nos diz aqui em Mateus, no capítulo 3, no verso 2, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E em Marcos, no capítulo 1, no verso 15, nos diz que é chegada a hora. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Parece que a fumaça está tampando o céu do Brasil. Será que Deus está recebendo as nossas orações? Oh, Espírito Santo, nos faz voltar ao lugar de onde a igreja nunca devia ter saído. Nos faz voltar a um lugar de santidade, de simplicidade da palavra de Deus. Tem misericórdia de nós. Nós precisamos nos render ao Senhor. É quase meia-noite. Jesus está voltando. Preparemo-nos. O noivo logo vem. Intercessores, povo de Deus, vamos parar de murmurar, de julgar, de apontar. Vamos entrar na brecha e orar pela nação, pelas famílias, pelas igrejas, pelas comunidades e pelos pastores, em nome de Jesus. Amados irmãos, Deus está falando com o seu povo, o povo que se chama pelo seu nome. Amados, não tem nada a ver com os que estão lá fora. Esses avisos, esses sinais são para aqueles que são filhos. Não tem a ver com aqueles que estão com seus pés no lamaçal do pecado, não. Tem a ver com os filhos da luz, aqueles que carregam a mensagem, mas que talvez com o passar do tempo perderam o coração, perderam o temor, talvez perderam a santidade, talvez perderam a reverência ao único Deus. Que talvez se deixam ludibriar pelo mundo e perderam seu lugar diante de Deus. Que talvez estão com escamas nos olhos, uma total cegueira espiritual. Mas, amados, a nossa palavra diz que a nossa riqueza é espiritual e não material. A forma pela qual Jesus nasceu, viveu, indica claramente o propósito de Deus em mostrar que as grandezas espirituais são muito superiores a qualquer outra coisa. Ver pessoas mostrar as suas bênçãos financeiras como testemunho é o que mais se vê nas igrejas de hoje. Mas fica uma indagação: será que elas já alcançaram um coração quebrantado? Será que elas procedem como Jesus? Exatamente como Jesus recomendou em relação ao tratamento com as outras pessoas? Será que elas perdoam? Será que elas oram para aqueles que as perseguem? Será que elas bendizem aqueles que os maldizem? Seria bom que todos nós, todas essas pessoas, atentássemos para o fato de que Deus vê o coração e não o exterior. E se elas não viverem segundo as advertências de Jesus,
jamais verão a alva. A palavra do Senhor nos diz em Isaías 8, no capítulo 20, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Amigo irmão, amiga irmã, não deixe as escamas te impedir de acessar a visão do reino de Deus e a sua justiça. Busque a verdade acima de tudo e certamente o Espírito do Senhor te guiará nela. Veja o que Jesus prometeu a respeito do derramamento do Espírito Santo e nós podemos ver em João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Os sinais, os avisos de Deus estão aí, só não vê quem não quer. Do mesmo modo como foi na época de Noé, Deus estava avisando. Noé estava atento a ouvir a voz de Deus e por isso ele construiu uma arca, só ele atendeu. E Deus, naquele momento, destruiu toda a sua criação no dilúvio porque a maldade do homem atingiu proporções terríveis. Infelizmente, a humanidade daquela época chegou ao limite. Não tinha mais volta, não tinha arrependimento, não tinha temor. Se tornou completamente um mal, não apenas para eles mesmos, como também para a natureza, para tudo aquilo que Deus havia criado. Então a solução que Deus viu foi arrancar o mal pela raiz. Por meio daquele dilúvio, mas Deus deixou Noé, sua família e um par de cada espécie animal para dar continuidade à criação dele. As pessoas do tempo de Noé escolheram o plantio ruim. Eles tinham abandonado a Deus. Eles tinham abandonado as ordenanças de Deus e se entregado completamente a uma vida devassa, a uma vida injusta. Então, mais cedo ou mais tarde, todos sofreriam as consequências. E foi o que aconteceu. Por isso, meus amados, voltemo-nos para Cristo. Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus. Ele é o escolhido do Pai e somente nele há plena satisfação. Somente ele é descrito nas Escrituras como o amado. Somente nele o Pai tem plena satisfação. E o Senhor nos instruiu não apenas para nosso aprendizado formal, mas para que guardemos em nosso coração a sua palavra. E que a gente sinta prazer nas instruções de Deus, nos conselhos de Deus, na direção que Deus dá a cada um de nós. Porque nós podemos ler em Provérbios, no capítulo 23, onde diz: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Aleluia. E é justamente nesse aprendizado, neste caminhar da fé, que vamos nos aperfeiçoando na palavra. Assim eu e você descobrimos o prazer que é obedecer a Deus. No sentido contrário, Deus recrimina todo Israel, porque naquele tempo eles sentiam prazer na iniquidade. E no Salmo 50 nós vemos que o culto oferecido a Deus não era mais aceito, porque a vida de adoração do povo era pelos seus próprios atos, pelas suas próprias atitudes, e ela era totalmente estranha às prescrições de Deus. Por isso eu e você precisamos estar alertas, precisamos voltar à essência.
cremos que, como nos dias de Joel, Deus está permitindo certos acontecimentos para despertar a sua igreja, para despertar a sua noiva, que em momentos está adormecida. Deus, Ele deseja que eu e você o sirvamos com integridade. Vejam, meus queridos, o que nos diz a palavra do Senhor em Deuteronômio, no capítulo 10, versos 12 e 13. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Na disciplina de Deus nós vemos o seu cuidado amoroso. Queridos, quando Deus nos exorta, Ele quer que voltemos ao caminho que nos leva a Ele. Ele corrige exatamente aquele a quem Ele recebe como filho. Porque a palavra do Senhor nos diz, porque Deus repreende a quem Ele ama, assim como o Pai ao Filho a quem Ele quer muito bem. Amados, somos a igreja da última hora. E mais do que nunca, a igreja precisa tomar uma posição diante dos desafios que são apresentados a ela. Jesus disse a Pedro, pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ali naquele momento, quando Jesus declara a Pedro essas palavras de autoridade espirituais, ele estava comissionando a sua igreja e declarando que essa igreja não poderia se encurvar nem parar diante das adversidades, dos desafios, das perseguições do inimigo. Quem é a igreja a quem Jesus fala? Quem é a igreja hoje a quem Jesus deixa este aviso? Senão eu e você, aqueles que com Deus querem ir além, aqueles que Deus conta para levar a sua palavra aos quatro cantos da terra. Nesses últimos dias da igreja, nós percebemos que muitos têm perdido a santidade, têm perdido o temor, têm se perdido no meio do caminho e até tirado suas próprias vidas, porque já não acham mais prazer, não acham mais sentido em sua vida. E nós sabemos que o verdadeiro sentido da nossa vida nós só encontramos em Jesus. Deus quer nos despertar, meus irmãos. Deus quer que eu e você olhemos para nossa nação e vemos os sinais que Ele está nos dando. Ele quer nos despertar para que eu e você possamos cumprir nosso papel de igreja e não nos calarmos diante dos desafios, diante de todas as aberrações que estão acontecendo. É tempo de nos prepararmos, de levarmos palavras de vida eterna para aqueles que precisam. Meus amados, como em tantos outros tempos, hoje é dia, aleluia, em que a igreja precisa se posicionar como igreja que ama, como uma igreja simples como a primitiva. Mesmo na sua simplicidade, ela verá a grandeza de Deus. Uma igreja que não se corrompe com o sistema, uma igreja que não se corrompe com os novos desafios, uma igreja que não negocia os seus princípios e os seus valores, onde ter é muito mais importante do que ser, mas aquela igreja que valoriza o ser uma nova criatura em Cristo Jesus.
Igreja essa que não recua diante das propostas indecentes, mas ela é ousada no espírito e rompe com as cadeias do inferno e segue em direção ao noivo que vem ao seu encontro. Alerta, noiva! O noivo está às portas. Alerta! Precisamos voltar às práticas dos nossos irmãos da igreja primitiva, que com singeleza estavam juntos na comunhão e no partir do pão, crescendo na comunhão, no conhecimento e na unção do Espírito Santo. Amados, é hora de despertar. É um alerta para voltarmos a proclamar o verdadeiro evangelho. O evangelho que Jesus mandou pregar é o que produz convicção e tristeza pelos seus pecados, gerando um profundo arrependimento, confissão e abandono das velhas práticas para viver uma nova vida ressurreta, na qual as coisas velhas já ficaram para trás e não tem mais valor. A igreja aprendeu a cantar, dançar, saltar tão bem, mas desaprendeu a orar, a dobrar seus joelhos em sinal de humilhação diante de Deus. Esqueceu de buscar a Deus e de muitos lados abandonou a palavra, afastando-se do temor do Senhor. E nós podemos abrir a palavra de Deus e ver as profecias que foram liberadas. Meus amados irmãos, nós podemos abrir a nossa palavra e ver que profeticamente Paulo escreveu a Timóteo. E este conselho, esta advertência, vale para os nossos dias, onde ele diz: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija e exorta com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de falsos mestres segundo as suas próprias cobiças, como que lhe sentindo coceira nos ouvidos. Estarão segundo seus próprios desejos e já não mais atentarão e ouvirão a palavra de Deus. Amados, a igreja foi constituída para seguir o ministério de Jesus. Vivemos uma época muito perigosa. A igreja está se perdendo. Não é de se admirar que o mundo esteja se perdendo. Somente a cruz de Cristo, a mensagem que representa, se interporá entre o abismo da destruição e a vida de bilhões de pessoas suspensas à beira da ruína. A igreja foi perseguida por viver essa verdade. E os apóstolos foram martirizados. Entretanto, viraram o mundo de cabeça para baixo, proclamaram esperança, proclamaram salvação, proclamaram o evangelho de Jesus Cristo, resgatando pessoas por meio da mensagem da cruz. Porventura, meus amados, teríamos hoje um chamado diferente? Por acaso, a palavra de Deus sofreu mudanças? Por acaso, para ter salvação já não é preciso arrependimento, busca intensa pelo Senhor, oração, adoração, jejum? É a hora da igreja despertar.